Hoje eu senti real que eu precisava vir aqui compartilhar minha história no canal. E essa é a minha história como mãe solo, e é uma história que eu não compartilhei com muitas pessoas. Assim, na verdade dá pra contar nos dedos quem realmente sabe da minha história, quem realmente sabe de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, de todos os dias que foram muito difíceis, de estar sozinha, de viver sozinha, de pensar que aquilo nunca ia passar. São poucas as pessoas que eu realmente senti que deveria abrir essa história, que deveria contar, que deveria compartilhar. Mas hoje eu sinto que é muito importante eu compartilhar essa história aqui com vocês. Bom, então vamos começar lá do começo. Eu não vou querer citar nomes aqui, até porque eu não quero expor ninguém. Acho que não tem necessidade de expor nomes, de expor a pessoa aqui, mas eu quero compartilhar porque eu sei que aí do outro lado pode ter pessoas, mulheres, né? Especialmente mulheres que estão passando por essa fase difícil. Não é uma fase fácil, eu sei, eu já vivi. Eu sei o quanto é difícil a gente se sentir sozinha, a gente se ver sozinha vivendo a maternidade, que é um dos momentos mais importantes, mais especiais na vida de uma mulher. Eu sei o quanto isso é difícil, mas eu tô aqui pra te dar coragem, pra te dar uma esperança de que é possível viver sim, sendo mãe solo, ter uma vida feliz, e que a gente não precisa dar conta de tudo, sabe? A gente pode viver essa vida como mãe solo reclamando, pensando na tristeza, pensando nas coisas ruins. Nós, como mães solos, podemos escolher entre culpar alguém ou viver a nossa vida de uma forma leve, de uma forma feliz e principalmente conquistar grandes coisas nas nossas vidas. Bom, eu conheci o pai da Manuela em 2016, para ser mais exata. E assim, no momento em que eu conheci ele, foi um momento em que eu estava com um planejamento de vida totalmente diferente. Eu conheci ele no mesmo mês em que eu tinha comprado a minha passagem para ir embora daqui da minha cidade. Eu ia morar em Curitiba com um amigo. E quando eu conheci ele, nós vivemos uma história muito intensa durante esse um mês em que eu estava me preparando para ir para outra cidade. Nós vivemos dias incríveis, a gente se via todos os dias, dormia junto todos os dias, porque eu sabia que eu ia embora da cidade, então a gente tentou aproveitar ao máximo aquele um mês. E um dia antes de eu ir embora para Curitiba, ele me pediu em casamento. E assim, foi uma surpresa muito grande pra mim, porque a gente nem estava namorando, já começa por aí. A gente só estava começando um relacionamento, então... Só que como foi muito intenso, ele se viu preparado pra me pedir em casamento. E eu, naquele momento da emoção, da felicidade, de todo o romance que a gente tinha vivido durante aquele um mês, eu nem pensei, sabe? Eu simplesmente fiquei, assim, extasiada. E aceitei aquele pedido, mesmo aquele pedido não sendo o pedido dos sonhos da minha vida, até porque eu nem sonhava em casar. Eu confesso pra vocês que eu nunca tive um sonho de casar, então eu não conseguia visualizar como que eu queria casar, como que eu queria ser pedida em casamento, sabe? Então, assim, foi algo muito aleatório na minha vida. E quando ele me fez aquele pedido, eu simplesmente, a louca, fui lá, aceitei e só falei que ia dar certo. Só pensei que daria certo, daquele jeitinho, porque a gente tava vivendo um momento muito feliz na nossa vida, eu e ele. A gente tava, assim, num relacionamento muito bom, sabe? Não tinha brigas, não tinha coisas ruins que estivessem afetando a nossa vida. Tava tudo em paz, tudo bem, tudo feliz. Só que temos que colocar aí na ponta do lápis que foi no primeiro mês de namoro, né? Enfim, não vou falar muito sobre o nosso relacionamento, mas em 2017 eu engravidei. E quando eu engravidei foi um momento em que a gente tinha acabado de comprar um apartamento. A gente tinha acabado de mudar para esse apartamento. Só que quando a gente mudou para o apartamento, a gente não estava bem. O nosso relacionamento estava bem ruim. A gente já estava pensando em separar.
Eu lembro até hoje do dia em que eu vi aquele teste de gravidez e eu senti assim que era uma resposta de Deus, que era pra gente ficar junto, que era pra gente tentar. Mesmo com todas aquelas dificuldades que a gente tava vivendo naquele momento, eu sentia que o bebê era uma esperança para que nosso relacionamento realmente fosse adiante e que a gente realmente conseguisse amadurecer. Só que não foi bem assim que aconteceu. A minha gravidez com a Manuela foi muito conturbada. Nós brigamos muito, nós vivemos momentos muito difíceis na nossa vida, amorosa, né? Ele fazia coisas assim que simplesmente eu nem quero comentar aqui, mas são coisas assim que me machucaram, sabe? São coisas que realmente me machucou de uma forma muito, muito, muito intensa naquele momento, naquela gravidez. E foi aí que eu realmente percebi, no caso, que eu nunca tinha parado para pensar em como eu queria casar, com quem eu queria casar e com quem que eu queria construir uma família, se realmente eu estava com a pessoa certa ou não. Isso tudo porque eu via que o amor que eu sentia por ele não era recíproco, as coisas que ele me falou no passado não eram verdades, e aquilo me machucava demais, sabe? Porque por mais que a gente estivesse passando por um momento difícil ali naquele momento, eu creio que ele poderia ter tido mais sensibilidade, sabe? Em ver que eu estava passando por uma fase da minha vida, eu estava grávida, eu estava esperando a nossa primeira filha. Então, eram momentos difíceis pra mim. E assim, gente, quem é grávida sabe os hormônios, né? Os hormônios que a gente tem na gravidez são surreais, assim. A gente muda totalmente a nossa forma de falar, de pensar, de agir. Não tô dando desculpa, porque quem é grávida sabe muito bem que os hormônios afetam e muito a nossa vida. Afetam no sentido de lidar com as pessoas, sabe? O fato é que durante a minha gestação, a gente não teve um bom relacionamento. E quando eu tava com 6 meses da Manuela, ele simplesmente parou pra conversar comigo e disse que ele não me amava mais e que eu não estava mais nos planos dele. Eu ali grávida, esperando a nossa primeira filha, com 6 meses. E ele simplesmente falou muitas coisas ali na minha cara que, assim, eu nem quero lembrar mais porque eu simplesmente realmente superei. Gente, demorou, mas eu superei, entendeu? Então, assim, eu nem faço mais questão de lembrar as coisas que ele me falou naquele dia. Mas ele simplesmente pegou as coisas dele e foi embora pra casa do avô dele. Naquele momento, eu vi o quanto aquele cara era imaturo, sabe? Eu via o quanto ele era imaturo, o quanto ele não estava preparado para ter uma família. Eu também não estava preparada, mas nós que somos mães, a gente se prepara no processo, entende? Tudo que a gente vive, a gente acaba se preparando no processo. A gente não espera se preparar para viver aquilo. A gente precisa se adaptar e viver o processo da forma mais intensa possível. Então, ali naquele momento, eu estava assim disposta a lutar pelo meu relacionamento, eu estava realmente disposta a conversar, a tentar consertar as coisas, mas ele não estava. Então, ele simplesmente pegou as coisas dele, foi embora e pronto. E assim, eu confesso que aquela foi a pior noite da minha vida, porque foi uma noite assim que eu chorei demais, que eu não sabia o que fazer, que eu ficava com muitas inseguranças na minha cabeça, sabe? De o que seria da gente, o que seria de mim sozinha, cuidando de uma filha. E eu tinha muitas preocupações na minha cabeça quanto a isso. Eu não sabia como seria o meu futuro depois daquilo. Enfim, depois disso, depois de um mês, na verdade, com 7 meses, ele veio atrás de mim novamente e ele quis voltar comigo, só que aí eu já estava morando na casa da minha mãe, eu tinha saído do apartamento que a gente tinha comprado, eu estava morando na casa dela porque eu simplesmente não conseguia ficar naquele apartamento. Tudo me lembrava ele, tudo me lembrava a nossa história, tudo me lembrava a história que a gente queria construir naquele lugar. Então assim, como tava difícil ficar naquele ambiente, eu peguei minhas coisas e fui para casa da minha mãe. E nisso ele veio atrás de mim, ele tentou consertar as coisas, a gente tentou consertar as coisas. Eu tentei voltar com ele com 7 meses, quando eu estava com 7 meses. E aconteceu algo inesperado nas nossas vidas, que foi o nascimento da Manuela com 30 semanas, ou seja, 7 meses.
A Manu nasceu prematura, de 30 semanas. Ela ficou na UTI praticamente 2 meses. E assim, foram outros 2 meses mais difíceis da minha vida. Porque não basta o que eu já estava vivendo na gestação inteira. Eu ainda tive que passar por esse processo, que foi mais um dos processos mais difíceis da minha vida, que foi ver a minha filha ali à beira da vida e da morte, que foi nascer prematura. Então, para vocês verem que desde a minha gestação nada foi normal. Assim, eu não vivi uma gestação normal, eu não vivi uma maternidade normal desde o início. Pra mim sempre foi tudo muito difícil, tudo muito duro, muito doloroso. E assim, eu confesso que lembrar do nascimento da Manu pra mim não é fácil, porque foi o momento mais difícil da minha vida, eu ter que passar por esse processo de tirar o meu bebê da minha barriga. Eu estava perdendo líquido naquele momento, então eles tiveram que fazer uma cirurgia de emergência para tirar a Manuela. E assim que a Manuela nasceu, eu peguei ela, eu lembro certinho daquele momento que eu peguei ela, eu olhei nos olhinhos dela, ela chorando, e eles já pegaram ela e já levaram ela, porque ela tinha que... Eles pegaram ela e levaram ela porque ela já tinha que ir para incubadora, ela tinha que colocar um oxigênio porque o pulmão dela não estava completamente formado. Então, aquele momento foi um dos momentos mais difíceis da minha vida também. Ai, gente, eu achei que eu não ia chorar. Ai, não. Bom, e depois daquele dia começou uma outra luta na minha vida, que era ver a minha filha na incubadora. Eu fui conseguir pegar a Manuela no colo depois de mais de 10 dias que ela tinha nascido. Porque como ela ficava respirando através dos oxigênios, a gente não podia ficar tirando ela da incubadora, a gente não podia ficar pegando. Eu não pude amamentar ela logo de primeira, eu tive que esperar ela conseguir respirar sozinha para eu conseguir amamentar ela. E então ela ficou 2 meses no hospital. E para minha surpresa, no dia do nascimento da Manu, eu ainda estava com o pai dela. A gente tinha voltado daquela briga, daquele término do apartamento, a gente tinha voltado e quando ela nasceu a gente estava junto. Porém, depois de alguns dias que a Manuela tinha nascido, ele veio e terminou comigo de novo. E bom, não me pergunte o motivo, porque eu não sei o que passava na cabeça dele. Mas, gente, vamos parar pra pensar aqui, né? Que homem em sã consciência vai terminar com uma mulher que acabou de parir e que precisa dele, né? Enfim, vamos deixar essa questão aqui pra vocês responderem. E aí começou esse processo da Manu no hospital. Todos os dias eu tinha que sair da minha casa, ir no hospital, ficar com ela a parte do dia inteira e quando chegava umas 7 da noite eu voltava para minha casa para dormir. E quando chegava esse horário da noite, quem ia lá visitar ela era ele. Então ele ia lá, visitava, ficava um pouquinho e tal, e a gente nem se via durante esses dias que eu ficava lá junto com a Manuela. E essa é a parte que ninguém vê, né? Que é aquele momento em que você vai para casa, em que você coloca a sua cabeça no travesseiro, você não consegue dormir, você chora a noite inteira pensando na sua filha, que a sua filha tá lá no hospital, que ela tá precisando de você, que não tem ninguém para dar um abraço, um beijo nela, que não tem ninguém para cuidar dela, entre aspas, né? Eu sei que as enfermeiras cuidavam dela, super bem inclusive, mas ter uma mãe ali, um colo de mãe, um abraço de mãe, ela não teve isso no começo. E isso me doía demais, sabe? Me doía chegar em casa e não ter a certeza de que no outro dia minha filha estaria viva. Então, assim, a Manu passou por momentos muito difíceis ali naquele momento. E eu tive que ser mais forte ainda por causa dela. Então eu digo que a minha maior força veio de Deus naquele momento. Porque se fosse por mim, se fosse pela Natália, eu não teria forças. De verdade, eu não teria forças para viver aquele momento.
Eu me sentia totalmente fraca, eu me sentia totalmente sozinha. Eu não tinha ninguém realmente pra desabafar o que eu tava sentindo, porque eu sentia que todo mundo ia me julgar, sabe? Eu sentia assim que se eu chegasse em alguém pra desabafar e falasse assim: olha, eu tô sofrendo muito, tá muito, tipo assim, tá muito ruim eu não ter alguém, eu não ter o meu esposo comigo, eu não ter alguém pra me cuidar nesse momento tão difícil da minha vida, sabe? Então, assim, eu não conseguia nem compartilhar isso com as pessoas, nem com as minhas amigas, nem com a minha família, porque eu tinha medo de ser julgada, sabe? Até porque julgamento é fácil, né, gente? É super fácil você julgar uma pessoa, é super fácil você pegar e falar assim: ah, ela tá sem marido, ah, ela tá sem o pai do filho dela. É super fácil você julgar alguém, mas ninguém vê nada por trás do que a gente realmente vive, né? Enfim, o que mais me doía mesmo era deitar no travesseiro e não ter a minha filha ali comigo durante a noite. E isso eu vivi durante quase 2 meses. Foram, assim, os 2 meses mais demorados da minha vida. Parecia, assim, anos. Aqueles dias que estavam passando pareciam anos. E parecia que não chegava nunca o dia da minha filha sair daquele hospital, sabe? E aí teve um outro momento dentro do hospital em que eu também tive que ser mais forte ainda, que foi um dia em que eu estava dando o primeiro banho da Manuela, e ele veio pra dar banho nela, e eu, doida do jeito que eu tava, né? Fui lá, fucei o celular dele, quase na frente dele. Ele pediu pra eu tirar uma foto, e enquanto eu tava ali com o celular gravando, eu fui lá e fucei o WhatsApp dele e eu vi uma mensagem que ele tinha ficado com uma mulher na noite anterior. E enquanto ele tava lá dando banho nela, eu tava lá, ó, olhando as mensagens, e eu vi tudinho, as mensagens da mulher falando as coisas pra ele e tal, que eu nem lembro mais. Enfim. Mas aquele dia o meu mundo caiu. Foi assim, um balde de água fria. Imagina, você tá ali se dedicando super pra sua filha, indo todos os dias no hospital, sofrendo, passando por coisas que ninguém explica, né? E o cara tá lá, saindo na noite anterior, numa festa, numa balada, beijando a boca de mulherada e curtindo a vida, enquanto você tá vivendo o momento mais difícil da sua vida. Enfim, gente, essa foi mais uma das histórias aí que aconteceu, que eu não quero falar muito também, mas, gente, olha, é cada situação, né, que, meu Deus do céu, só quem é mãe solo sabe. E, na verdade, eu tenho certeza que tem muitas mães solos por aqui que devem ter vivido coisas piores do que eu vivi. Enfim, esse vídeo já tem 25 minutos, misericórdia. Vamos lá. Bom, passando a parte do hospital, pronto, foi, passou. A Manuela saiu do hospital, fomos pra casa. E depois de uns 15 dias que a Manuela tinha saído do hospital, ela ficou com bronquiolite e voltou a ficar internada. E aí, quem lá foi ficar com ela? Eu, a mãe, claro. Eu fui lá, passei uns dias com ela internada. E, mais uma vez, enquanto eu estava lá sofrendo dentro daquele hospital, passando noite sem dormir, sem tomar banho direito, porque eu dormia e acordava no hospital, não podia deixar a Manuela, era só eu e eu que era acompanhante dela, então eu não podia deixar ela sozinha. Enquanto eu estava lá, ele estava onde? Na balada. Na balada, gente, é isso mesmo. Olha como é maravilhoso, né, gente? Como é maravilhoso ser pai solo, hein? De verdade, é muito fácil a vida de um pai solo. Principalmente esses pais de Facebook, né? Que posta foto ali com o filho no final de semana, depois devolve pra mãe e acabou. É isso, é fácil demais. E aí, depois que saímos do hospital, começou uma nova história. Eu simplesmente queria realmente superar ele, queria realmente, assim, que acabasse tudo, que eu não sentisse mais nada, sabe? Eu que tava cansada de sentir aquela dor, tava cansada de sentir que eu estava sozinha sempre. Então eu comecei a colocar na minha cabeça que eu ia viver aquela maternidade independente dele, independente do que fosse, independente do que acontecesse, eu estaria ali pela minha filha, e isso era o que importava e bastava. Só que aí não aconteceu bem dessa forma, né? Porque assim, quando as mulheres estão vulneráveis, elas acabam cedendo, elas acabam abrindo espaço, né, para as pessoas. E foi aí que ele veio de novo
e nós reatamos, nós voltamos. E assim, eu não voltei com ele porque eu me sentia sozinha ou por causa da minha filha, não. Eu voltei com ele porque eu realmente o amava, porque eu realmente queria construir uma vida com ele, queria construir uma família com ele. E eu tinha aquela esperança dentro do meu coração, sabe? Eu tinha a esperança de que Deus ia restaurar nosso relacionamento. Mesmo com tudo que tinha acontecido, eu aceitava, eu simplesmente perdoava e voltava. E aí a gente voltou e começou a viver aí a nossa vida como um casal, como uma família. A gente viveu durante 1 ano com a Manuela, só que depois disso não deu mais certo. Realmente a gente tinha aquela certeza de que não dava certo, de que a gente realmente queria seguir em frente. Durante esse 1 ano, eu e ele tivemos muitas brigas, muitos desentendimentos desnecessários. As brigas estavam só piorando, já estava começando a partir para agressão, que é algo que eu não quero, não aceito para ninguém. Então, a partir do momento em que eu vi que a coisa estava realmente ficando feia, eu decidi colocar um basta naquilo. Só que durante esse período em que a gente esteve juntos, eu passei por tantos momentos difíceis ali com ele, só que eu sempre tinha a esperança de que realmente daria certo. E para isso eu comecei a me apegar muito em oração. Eu comecei a orar muito para Deus, para restaurar meu relacionamento com ele, para que a gente conseguisse fazer dar certo pela nossa filha, por nós, pelo nosso amor, pelo nosso sentimento. Eu acreditava que a gente conseguiria. E é aí que começa a minha vida como cristã. Eu, Natália, sempre fui católica. Eu fui criada em uma família católica e eu confesso que eu não conhecia Jesus de uma forma tão intensa. E naquele momento em que eu estava vivendo uma das fases, das fases mais difíceis da minha vida, eu me vi me apegando muito em oração. Eu acordava todos os dias às 3 horas da manhã, fazia minha oração, comecei a frequentar uma igreja que minha amiga me chamou e nessa igreja eu me batizei. Eu estava com ele ainda quando eu me batizei e por isso eu pedia muito em oração para que Deus restaurasse nosso relacionamento. Só que Deus não queria aquilo para mim. Deus não queria me ver dentro daquele relacionamento tão errado. Primeiro que a gente tinha ficado noivo, sim, mas a gente não casou. A gente teve a Manuela sem casar. Foi uma das coisas assim que começou a apertar o meu coração, sabe? Eu comecei a me sentir desconfortável com isso. Porque só quem é cristão sabe o quanto é importante você ter uma família dentro de um casamento, né? Primeiro de tudo vem o casamento, não tem jeito. É muito, muito complicado você começar uma família, você engravidar sem ter casado. É muito complicado você não ter essa segurança, você não ter esse lar. A gente chama de lar mesmo, é quando você realmente se sente segura dentro daquele relacionamento. E eu nunca tive isso com ele. Eu nunca tinha me sentido segura com ele. Eu não quero chamar a minha gravidez de erro, porque pra mim não foi. Ter a Manuela não é um erro. Mas o erro foi meu lá atrás não ter me posicionado como mulher, me posicionado e falado pra ele que eu queria casar antes de ter filhos e realmente ter construído uma família de uma forma sólida. Naquela época eu era do mundo, então assim, eu saía, curtia, beijava, fazia o que tinha que fazer. Eu era muito doida, inclusive, e totalmente descabeçada, né? Totalmente assim, perdida. Porém, eu vejo que essa é uma das consequências de ter vivido pro mundo e não pra Deus lá atrás. Eu vejo que muitas coisas poderiam ter sido prevenidas se eu tivesse me posicionado, se eu tivesse com Jesus, se eu não tivesse no mundo, se eu não tivesse tão perdida. Bom, e foi aí que começou a minha nova história, que foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi quando eu me batizei, foi quando eu me vi ali realmente entregando tudo, todos os meus problemas, todas as minhas tristezas, minhas mágoas, tudo que eu já tinha vivido de bom e de ruim, eu estava entregando ali nas mãos de Deus para que Ele pudesse fazer o que quisesse da minha vida. E essa foi uma das escolhas na qual Ele fez por mim, que foi ter me distanciado do pai da Manuela. A gente se distanciou totalmente, a gente não tinha mais aquela conexão e foi aí que a gente se separou de vez e foi viver a nossa vida, cada um foi pro seu lado. Ele via ela nos finais de semana, pegava ela, levava pra casa dele, dormia com ela e aí trazia. Basicamente era assim a nossa rotina. Eu aluguei uma casa, comecei a morar junto com a Manu sozinha, comecei a trabalhar dentro de uma agência de marketing.
Foi uma das coisas que me salvou também. Nossa, aquela época da agência, gente, sério. Uma das coisas que me salvou, que me ajudou a superar tudo isso, foi eu realmente ter me colocado no lugar de Natália, no lugar de mulher e ter vivido a minha vida, sabe? Ao invés de eu ficar lá chorando, me lamentando sobre o meu relacionamento com ele, ou sobre minha filha não ter um pai, isso e aquilo, não. Eu fui lá e fiz acontecer. Fui lá, trabalhei, batalhei, pagava minhas contas, dava o melhor para minha filha, viajava com ela, fazia tudo que precisava junto com ela. E nem sempre eu fui assim, gente, nem sempre. Tá? Na minha época de adolescência, eu nem trabalhava. Eu fui começar a trabalhar com quase 19 anos. Então, assim, eu não tinha esse sangue no olho de fazer acontecer, sabe? Eu vejo que muitas coisas que aconteceram na minha vida foi por isso. Foi porque eu nunca tinha vivido crises na minha vida lá na minha adolescência. Minha adolescência sempre foi tudo muito fácil, muito rápido, muito legal. Então, assim, acabou que tudo que eu vivi durante a minha maternidade, esse relacionamento com ele, foi algo muito pesado e algo que me fez crescer muito rápido. E por esse motivo eu sou muito grata, sabe? Eu sou muito grata pela minha história, porque eu sei que através dela foi que eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Eu sei que através dela eu consegui realmente viver de uma outra forma, ver o mundo de outra forma. Eu consegui crescer, eu consegui evoluir, eu consegui ter maturidade, principalmente a maturidade. Porque quando eu olho pra trás, eu vejo o quanto que eu e ele éramos imaturos e quanto que a gente deixou de viver coisas boas na nossa vida por ser imaturos, sabe? Por ter essa imaturidade, tanto eu quanto ele. E depois que eu comecei a viver com a Manuela, que eu comecei realmente a construir a minha vida com ela sozinha ali, pagando minhas contas, comprando as minhas coisas e tudo mais, eu percebi que eu era capaz. Eu percebi que eu não dependia de ninguém pra isso, sabe? Eu percebi que eu era forte o suficiente pra construir, pra viver, pra mostrar pra minha filha que independente de qualquer coisa eu tava ali com ela, independente dela não ter um pai presente, eu sempre tentei dar todo o amor, todo o carinho, tudo que ela precisava, tudo que ela queria. E aí vem a parte da história que chega em 2020, que é quando eu começo a trabalhar em casa por conta da pandemia. Eu parei de trabalhar na agência e comecei a trabalhar em casa pela agência, no caso, né? E aí, quando começou a pandemia, que eu comecei a trabalhar home office, foi muito complicado pra mim, porque eu tive que me adaptar a uma nova rotina, me adaptar a uma nova história que estava acontecendo. A Manuela não podia ir pra creche, na verdade todas as escolas e creches estavam fechadas, né? E aí ela ficava 24 horas comigo, e eu tinha que dar conta do meu trabalho, tinha que dar conta da casa, dar conta dela, dar conta da minha vida, né? Tipo, porque por trás de tudo ainda tinha eu, Natália, e é por isso que no vídeo anterior eu até citei aqui que eu perdi a minha identidade, eu perdi muitas coisas na minha vida por conta disso, por conta de ter que dar conta de tudo sozinha, de ter que ser o homem e a mulher da casa, de ter que prover uma casa, de ter que cuidar da casa, de ter que cuidar do trabalho e tudo que vocês imaginarem. Então, assim, 2020 foi um ano bem pesado pra mim, foi um ano em que eu tive que me adaptar a diversas coisas, mas também foi um ano muito bom financeiramente, que foi um ano que mais trabalhei, praticamente. Eu peguei muitos ensaios, eu fiz muitos ensaios, gente, vocês não têm noção. Foi um ano de muita evolução no meu trabalho, eu fiquei, assim, muito feliz em relação à parte financeira mesmo. E foi um ano em que eu comecei a namorar. Sim, eu tive um relacionamento em 2020. E mais uma vez eu não vou expor nomes aqui, tá? Mas entre idas e vindas eu tive esse relacionamento até 2022. E foi um relacionamento que foi um divisor de águas na minha vida, assim. Passei muitos momentos legais, vivi muitas coisas incríveis com essa pessoa. A Manu era simplesmente apaixonada por ele também. Ele foi um cara muito bom mesmo, nesse momento em que a gente viveu juntos. Ele praticamente criou a Manuela. A gente não chegou a morar junto, mas a gente passava muitos momentos juntos. Porém, tinha um erro aí, né? Eu tava começando um relacionamento mais uma vez de forma errada. Aos olhos de Deus, meu relacionamento com ele estava errado. Porque a gente ficava junto, a gente dormia juntos, a gente fazia coisas que não deveriam. E a verdade é que a gente estava vivendo um relacionamento dentro do pecado. Isso afetou muito mesmo a minha vida de novo.
Foi como se várias coisas estivessem bloqueando de novo na minha vida. Até que a gente decidiu terminar em 2022. E ao invés da bonita que simplesmente seguia a vida dela com Cristo, não, eu fui lá e fiz mais uma coisa errada de novo. Uma das coisas que eu achava que seria impossível eu fazer era voltar com o pai da Manuela. Porém, aconteceu, meu povo, aconteceu. Podem me bater aí nos comentários, falar, nossa, é isso aí, é por isso que ela se ferrou, é por isso. É por isso, gente, é por isso que eu me ferrei. Porque mais uma vez eu fui à base das emoções, né? É aquela, quando a gente tá vulnerável, quando a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente não consegue visualizar as coisas à nossa volta, sabe? A gente simplesmente faz o que a gente quer e não o que Deus quer pra nossa vida. E é por isso que a gente se ferra. É por isso que acontecem coisas erradas na nossa vida. Porque a gente simplesmente faz o que a gente quer. A gente não escuta a voz de Deus, a gente não para, não pergunta, não questiona, não fala, Deus, é isso mesmo que você quer pra minha vida? Não, a gente não faz isso. A gente simplesmente pensa assim, ai meu Deus, eu amo ele, eu vou voltar com ele. Ele é o pai da minha filha, eu preciso dar mais uma chance. Não, querida. Não é porque ele é o pai da sua filha que você precisa dar mais uma chance, tá? Você precisa colocar aí no seu caderninho ali, ó. Anota quais são os motivos nos quais você quer realmente voltar com ele, se realmente vale a pena. Principalmente se vocês realmente são casados, se vocês não forem, porque se você for casado, tudo bem, tá? Se você for casado, eu creio, assim, que realmente você deve lutar pelo seu relacionamento, porque Deus faz milagres na nossa vida, Deus restaura casamentos, Ele é a favor de casamentos. Então, sim, você tem que lutar pelo seu relacionamento quando você é casado, mas casado diante de Deus, tá? Não é casado, tipo, morou junto e acha que é casado, não, tá? Foi aí que eu, a iludida, acreditei que a gente poderia voltar, que a gente poderia fazer tudo certinho, que a gente casaria, né? Até porque quando eu voltei com ele, eu tinha falado, eu tive uma conversa séria com ele, eu expliquei pra ele que eu realmente estava com Jesus, que realmente eu estava ali, gente, focadíssima, tá? Focadíssima em casar, focadíssima em realmente construir uma família, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. E aí que a gente voltou e que no primeiro dia que a gente ficou, a gente engravidou. Eu digo a gente porque é eu e ele, né, gente? Pelo amor de Deus, não é só a mulher que engravida, não, né? É o homem e a mulher que engravida. Então, assim, nós engravidamos, né, no primeiro dia que a gente ficou. É isso mesmo que aconteceu. Enfim, eu engravidei da Isadora. E aí começou mais uma batalha na minha vida, né? Porque simplesmente ele achava que a Isadora era filha do meu ex-namorado. Aí entrou outro rolo na história, né? Porque daí ele passou a gravidez, a gestação inteira da Isadora, praticamente apontando e falando que ela não era filha dele. Mesmo eu sabendo que era, mesmo eu falando que era, mesmo eu conversando e tal, não adiantava. Ele achava que não era dele. Mas naquele momento a gente voltou a morar junto e foi mais uma gravidez complicada pra mim, nesse sentido da parte emocional mesmo, falando. Porque ter que lidar com tudo isso, sabe? De, ela não é minha filha, isso e aquilo. Essas briguinhas, sabe? Chatas que a mãe não deveria estar vivendo, sabe? De dúvidas, da pessoa apontando na sua cara que o filho não é dele, sabe? Então, enfim. Lá foi outra batalha da Natália, né? Mas a Natália estava ali forte, guerreira, né? Em oração principalmente para que a Isadora conseguisse sentir todo o amor do mundo dentro da minha barriga. Porque, gente, eu sentia, assim, uma tristeza tão grande pela Isa, sabe? Porque parecia que ele tava rejeitando ela, sabe? A sensação que eu tinha é que ele tava rejeitando ela o tempo inteiro, falando que ela não era filha dele. Então, tudo que eu queria era dar amor à minha filha. E eu prometi pra Isadora, na minha barriga, eu orava muito e eu prometia pra ela que não ia faltar amor pra ela. Que independente de qualquer coisa, ela ia ser muito amada. Ela já era muito amada. E que ela não ia precisar do amor dele pra ela sentir o amor.
Enfim, nós vivemos mais um ano juntos aí durante a minha gestação. E quando a Isadora nasceu, ele teve a certeza de que ela era filha dele, até porque ela era a cara dele, né? Pelo amor de Deus, gente, Isadora é a cara dele. E aí eu achava que a gente ia conseguir ter um relacionamento, a gente ia conseguir construir a nossa família. Mais uma vez a iludida pensou, né? Mas não foi bem assim que aconteceu. E a gente acabou separando de novo. E na verdade essa separação foi mais uma separação dolorida, porque foi um dia que eu simplesmente saí de casa, fui na casa da minha mãe jantar, e quando eu cheguei em casa, cadê ele? Cadê? Ele tinha simplesmente pego as coisas dele do guarda-roupa e foi embora. Puf! Sumiu! É isso mesmo que aconteceu. Ele pegou as coisas dele e foi embora. E aí lá estava a Natália, mais uma vez, só que agora com 2 filhas, né? Uma bebê de 1 mês e uma filha de 5 anos, sozinha, dentro da casa, sem ajuda, sem suporte, tanto físico quanto emocional. Eu tinha acabado de parir, gente. Vocês têm noção que eu tinha acabado de parir e a pessoa vai lá e pega as coisas dela e vai embora? É isso mesmo que ele fez, gente. É isso mesmo, tá? E sim, causa uma revolta, né? Causa uma revolta, assim, dentro da gente, de tipo, filho da... que eu não vou nem falar palavrão aqui. Mas enfim, a história já está superada. Bom, a Isa nasceu em janeiro de 2023 e aí foi nesse mesmo mês de janeiro que ele pegou as coisas dele e foi embora. Então, desde janeiro de 2023, eu sou mãe solo novamente. Na verdade, eu sempre me senti sendo mãe solo, independente de estar com ele ou sem ele, eu sempre me sentia mãe solo porque eu era muito sobrecarregada, as coisas ficavam muito nas minhas costas, então assim, pra mim praticamente não fez diferença eu estar com ele e não estar com ele. E eu sei que essa é a realidade de muitas mães. Viver a maternidade sozinha não é fácil, mas eu tô aqui pra dizer que é muito fácil de ser superada quando a gente tá com Deus. Quando a gente se apega a Deus, quando a gente realmente vai na igreja, quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente se mergulha na Bíblia, que a gente conhece mais Jesus. Eu digo com toda a convicção do mundo que se não fosse por Deus, eu não estaria aqui hoje, de verdade. Porque desde quando eu tive a Manuela lá atrás, quando eu estava vivendo aquela fase do hospital com ela, eu sentia muita vontade de tirar a minha vida. Eu ficava assim, eu não quero mais viver, eu não quero mais ter que acordar, eu não quero mais ter que lidar com isso. Então eu tive que ser muito forte. Se não fosse Deus pra me ajudar, pra colocar, tipo, segurar a minha mão, assim, e falar, Natália, você é forte, você consegue. Se não fosse Deus, realmente não estaria aqui. Então eu digo pra você, se você hoje tá vivendo esse momento, tá passando por essa fase, eu digo real pra você, essa fase não é fácil, mas é uma fase que vai passar. É um momento difícil da sua vida que será superado, que sim, você consegue. Deus está com você, Deus está segurando na sua mão, Deus está te direcionando, Deus está te dando forças todos os dias, mas você precisa buscar Ele, você precisa louvar Ele, você precisa entregar a sua vida a Ele. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a nossa vida fica muito mais leve. É igual aquela frase, Deus não nos dá um fardo no qual a gente não consegue carregar, certo? Então, se você está vivendo isso hoje ou coisas piores, pode ter certeza que Deus está te fortalecendo, Deus está com você e Deus quer o melhor para você. Você não é obrigada a continuar dentro de um relacionamento que te faz sofrer. Você não é obrigada a viver um relacionamento que machuca os seus filhos. Isso machuca tanto você quanto os seus filhos. Eles vão crescer em um lar em que eles vão perceber que os pais deles não se amam de verdade. Os pais deles realmente estão ali por uma obrigação. Então eu tô aqui pra dizer que você não é obrigada. Você não é obrigada a viver dentro de um relacionamento que te machuca, um relacionamento que te coloca pra baixo, com uma pessoa que te trata como lixo. Porque sim, isso acaba com a nossa autoestima, isso acaba com a nossa identidade, isso fere a nossa identidade. Não é à toa que eu fui ferida lá atrás. Não é à toa que eu perdi a minha identidade. Eu me perdi de mim mesma. E não é fácil reconstruir.
Mas em Deus, a gente consegue reconstruir sim. Quando a gente começa a se olhar com os olhos de Deus, a gente começa a enxergar quem que a gente é e a gente consegue ver que a gente tem valor. E principalmente a gente consegue enxergar que a gente merece o melhor, que Deus quer o melhor para as nossas vidas. A minha forma de superar tudo isso que eu passei foi dessa forma, segurando nas mãos de Deus, entregando a minha vida a Ele. E além de cuidar da minha vida espiritual, eu também tive que cuidar da minha vida pessoal, da minha vida profissional e de todas as áreas da minha vida para conseguir realmente superar o que eu passei. Então, se você está vivendo isso hoje, eu quero dizer que você está passando por uma fase difícil, mas você precisa buscar a cura. Você precisa buscar a superação, você precisa buscar ser melhor a cada dia, sim. E para isso você só consegue essa força em Deus. Para conseguir superar a questão de você ser mãe solo, a gente precisa aceitar muita coisa. A gente precisa aceitar que a gente não tem uma família tradicional. A gente precisa aceitar que as coisas dependem apenas da gente. A gente precisa aceitar muitas e muitas outras coisas que, se eu for falar aqui, vai dar um livro. Mas o mais importante de tudo é a gente se aceitar. Quando você realmente aceitar essa realidade, aí você conseguirá se transformar, ver a sua vida de outra forma, aumentar a sua autoestima, buscar fazer os seus hobbies e se permitir a viver o novo junto com Deus. Bom, esse canal ele serve como um diário para mim. E poder sentar e desabafar aqui, contar um pouco da minha história, falar um pouco de como eu superei os meus desafios, é muito especial pra mim, porque eu não tenho com quem contar, eu não tenho com quem desabafar. Então eu tô buscando essa liberdade aqui dentro do meu canal. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te confortado, se você estiver vivendo esse momento. E se você não estiver vivendo esse momento, que bom! Graças a Deus que você tem a sua família, graças a Deus que você realmente está vivendo a maternidade de uma forma leve, de uma forma feliz. E caso você esteja passando por problemas no seu relacionamento, pense no que eu falei aqui. Se você é casada com essa pessoa, realmente lute por ela, mas lute espiritualmente. Aprenda a lutar espiritualmente. Aprenda a lutar segurando nas mãos de Deus, que você conseguirá fazer a sua família dar certo. E é isso, gente. Eu não desisti de ter uma família. Eu sou mãe solo, mas isso não significa que eu desisti de ter a minha família. Ao contrário, eu tô orando muito por ela, eu tô orando para que eu encontre realmente o homem da minha vida, o amor da minha vida, a pessoa que Deus realmente tem preparado para mim. Porque eu realmente quero viver o que Deus tem pra minha vida e não o que eu quero pra minha vida. Agora me conta aqui um pouquinho do seu relato, se você também for mãe solo, e o que você fez pra superar. Eu tenho certeza que muitas mamães serão ajudadas através do seu comentário. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.